Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida. Eu sou o Osmar Campbell, estou aqui com o Fabiano Cabreira. Sou eu, Osmar, como vai você? Tô ótimo, e você? Eu estou ótimo também, um prazer estar ao seu lado mais uma vez. Estamos aqui na Pé de Pano Produções. Liga o timer aí pra gente acompanhar nosso relógio. Boa. Aqui na Pé de Pano Produções você pode gravar o seu episódio de podcast, o seu clipe de música, o seu live, seu curso online, tudo que tiver a ver com câmeras e microfones. Procure @Pé de Pano Produções aqui, entre em contato e peça seu orçamento. Você pode gravar com o próprio Pé de Pano. Pega aí. Aqui, ó. Pé de Pano vai participar da sua gravação. Aproveite que você já está no Instagram e siga o @Contrapartida. Lá você encontra a nossa agenda, convidados futuros e passados. Também você pode mandar sugestões de temas e convidados pra gente aqui. E sigam a gente também nas nossas redes sociais pessoais, por que não? @Osmar Campbell, @Fabiano Cabreira. Lá a gente posta coisas muito interessantes. Muito. Eu posto sempre rios de gato, rios de aranha, posto sempre os bichos lá. Eu gosto dos seus conselhos matrimoniais, amorosos. Conselhos amorosos estão sempre presentes lá, salvando a sua vida desgraçada e maldita. Salva vidas. Vamos aproveitar também e agradecer às apoiadoras e patrocinadores do nosso canal, editoras Copag, Bestmark, Fanbox, New Order Editora, Corb Toys e o portal Ludopedia. Muito obrigado a empresas que ajudam a produção de conteúdo nacional. Vocês são maravilhosas. E se você também está no Spotify, você pode ouvir a gente por lá e assistir também, né? Porque o Spotify também Você tem que escolhe. vídeo. É. Lá você pode ir no canal Contrapartida, seguir, né, a gente lá, ativar as notificações e dar sua nota também. Lá é de 1 a 5 estrelas. Ué. Só que só pode clicar no 5, a gente É tem uma trava lá. É óbvio. Tá programado Nosso- pra só ficar... Nosso perfil tem uma limitação assim, mais de técnica mesmo, que só vale os 5 estrelas. Então- Se fizer diferente, dá bug, dá probleminha. E não esqueça que temos episódios inéditos toda segunda, quarta e sexta às 8 da noite, sendo que os episódios de quarta são ao vivo. Você pode interagir com a gente e talvez ganhar prêmios. Opa, Se a você- galera tá ganhando uns Se você jogos estiver aí. ligado na programação. Já foram muitos board games. Beleza? É isso? Muitos. Quem é que está aqui hoje, Fabiano? Está aqui o nosso grande Aaron Paulo! Aaron Paulo está aqui presente no Contrapartida hoje. Essa fera, essa lenda, um prazer ter você aqui, Aaron. Prazer todo meu, cara. Aliás, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. É um prazer, já acompanho o trabalho de vocês há algum tempinho. O Osmar, Então é você que assiste, então. É o responsável. aquela uma visualização é minha. Isso, boa, garoto. Achamos. Primos. Cara. Mas brigadão mesmo, cara. Uma satisfação, uma honra estar aqui com Que vocês. isso, cara. De Honra é verdade. nosso, prazer de é verdade. nosso. Osmar, pra quem não sabe quem é a fera, você quer que eu introduza? Por ou você favor. vai? O grande Aaron Paulo é arquiteto e urbanista, professor pelo Senac São Carlos nas áreas de arquitetura, designs de interiores e adivinha o quê? TI! Olha só. Olha só! Por que não, né? Por que não? Por que não? Mas não entendo nada de programação, tá? Ah, é? Não? A minha especialidade é a parte de jogos digitais e analógicos. Então eu dou a parte de criação de games. Que isso, A hoje parte de você vai programação. aprender a criar jogos aqui, é isso mesmo, Aaron? Ué, pode ser, né? Especialidade em jogos digitais e analógicos, o seu jogo Exodus Máquina, como que você fala? Exodus Máquina. Exodus, falei tudo errado. Exodus Máquina. Exodus Máquina, uma é palavra latim, em né? latim, exatamente. Não tem a ver com o God Máquina, Ex Máquina, lá que é intervenção divina, tem essa Sim. parada? É relacionado à questão da ficção científica. No caso O ele tá jogo aqui? Tá aqui, ó. Aqui essa belíssima arte, como vocês podem Que ver. Nossa, Cara, que Aqui, show, ó. hein? É uma Pra arte de provar- vanguarda. Pra Arte de provar essa vanguarda. arte levou um tempo, Tá, hein? levou um tempo aqui. Mas por dentro o protótipo tá com uma arte provisória aí. Qual que você levou no DOF, que você participou lá da área de protótipos, né? É esse daqui, o Exodus Máquina. Ele participou da área de protótipos do DOF de 2019, junto do stand da Ludens, e 2022 com mulheres tabuleiristas, área de protótipos lá. Então, 2019? antes da pandemia. Não foi não que a gente foi agora, né? Foi 20... Fomos no 2022. 2022, Em 2019 ele estava no stand da Ludens, não na área de protótipos geral do DOF, mas no stand da Ludens, que tinha uma área de protótipos também. Tá, mas hoje em dia ele é o quê? Ele já é um jogo à venda? Ainda não. A ideia é que ele possa, no final desse ano, ir para um financiamento coletivo. Então, eu estou refinando ele, fazendo a parte de balanceamento. Ele está em desenvolvimento já faz mais ou menos uns 6 anos. Caraca, 6 anos, pai. Ele vai e volta, dá uma parada, aí a gente põe para teste, mas ele tem seguramente mais de uns 500 testes aí. Então, é um jogo que está bastante testado e está num refinamento de balanceamento.
E a ideia é que a gente consiga, nesse final de ano aí, lançar ele num financiamento coletivo. Tá, vamos falar primeiro da sua parte aqui de professor. Bora lá. Você ensina a galera a fazer jogos lá no Senac, é isso? Isso, exatamente. O que é preciso para o cara começar assim? Tem um perfil, tem um perfil que você fala, olha, esse perfil de pessoas é ideal para criar jogos, e tem um perfil que você fala, olha, você quer coisas que o mercado não vai te suprir e não adianta. Tem esse tipo de gente? Não sei, ele que vai responder, tá me perguntando isso. Pô, Fabiano, presta atenção, eu tô perguntando pra ele. Tá bom. Fica à vontade, ó. Entendi, pensei que era tudo um gênio. Né? Não, eu acredito que qualquer pessoa queira desenvolver jogos, ela tem um caminho, lógico que precisa de estudo, dedicação, como toda profissão, mas é possível, tá? E na área do Senac, a gente trabalha com a programação de jogos digitais e os cursos livres de jogos analógicos que tem, que é a parte de criação de board games, card games. O que eu trabalho com eles é a questão da experiência do jogador, a questão de balanceamento, como você propõe isso, tipos de mecânica, conhecimento de mecânicas, a relação de desafio e habilidade, né, como você conseguir fazer com que o jogador passe a maior parte do tempo imerso num jogo, como você chegar nesse ponto, né? Então a gente vai trabalhando primeiro a parte conceitual desses jogos, como o básico, né? Então da criação de regras que são necessárias, entender que a gente está propondo um mundo fictício em que qualquer regra é válida e a partir daí que experiência você quer propor para essas pessoas, né? Então você propor um jogo, você propor uma experiência. Tem gente que esquece isso às vezes, mas Tem gente que só quer, na verdade, que a pessoa sente e fica empurrando o cubo de um lado pro outro, pelo amor né? de Deus, às vezes os jogadores experientes põem um jogo bom na mesa e faz isso, que a gente já tá ótimo. Qual é a maior dificuldade que a pessoa tem na hora de criar um jogo? Qual é, tipo, a aula que o pessoal mais trava? Tem isso? Não tem uma dificuldade específica. Todos eles, né, todas elas também, quando vêm para a área de jogos, tem aqueles jogos que curtem mais. Então, primeiro é preciso desmistificar essa ideia de que vai começar fazendo um GTA da vida. Sim. Né? Que todo mundo quer fazer o GTA. E aí, no segundo momento, a gente começa a falar, olha, isso aqui é um produto. Né? Então, todo mundo tem uma questão de apego com o seu jogo, em que, poxa, tem que fazer essa mudança, mas eu gosto tanto dessa mudança. Então, o desapego é o principal. Então, você só vai jogar você, meu amigo. Você vai fazer um problema na sua casa que essa é a única cópia. Mas eu acho que esse deve ser o primeiro obstáculo mesmo que os caras enfrentam, né? É o primeiro. Porque quando você tá criando o seu primeiro, o seu bebezinho, você Exatamente. quer fazer que, ai, não, mas o tema é espacial, ai, não, mas tem que explorar o recurso aqui. Aí tu fala, irmão, porra, cara, mas é difícil mesmo, né? Você vê, às vezes, eles colocam o jogo eles têm que fazer muito playtest também, né? Faz parte do desenvolvimento do curso, tanto os digitais quanto os analógicos. E aí você vê que os jogadores não estão satisfeitos, eles estão dando feedback, falam, não está funcionando, não está legal, de repente começa a pegar o celular, começa a desencanar do jogo. E esse é o momento de entender feedback. Ouvir feedback é importantíssimo, né? Tanto para game designer como para qualquer um que está começando nessa área aí. Então, feedback é a primeira coisa. Aprender a ouvir feedback e se desapegar do jogo como se ele fosse teu filho. Então, mas até que ponto a pessoa está sendo uma pessoa desapegada para melhorar o seu jogo? Ou está se prostituindo e fazendo uma coisa que não era nada que ele estava pensando? Bom, aí que eu acho que vai um pouco também da sua sensibilidade em entender esses feedbacks. Né? Então, o feedback não é acatar tudo que vem para você e jogar tudo isso no jogo, senão não vai funcionar. Então, você tem uma estrutura de jogo, você tem um raciocínio e você tem uma proposta de jogo. O seu objetivo é trazer aquela experiência e que o jogo funcione daquela maneira, para aquele público específico de jogador. Então, se as pessoas trazem questões que te ajudam a melhorar o jogo, você fala, pô, se eu fizer isso, vai me ajudar a atingir aquelas pessoas vão curtir mais o jogo, vão passar mais tempo imersas naquilo. Então, vem dessa sensibilidade entendendo que isso é um produto. Esse jogo mesmo, né, o Exodus Machina, ele está no ponto que ele está hoje por conta de feedback. E eu precisei aprender a ouvir esses feedbacks, entender o que as pessoas estavam querendo dizer do jogo, porque nem sempre todo mundo também sabe dizer exatamente o que não gostou do jogo. Você fala, não sei o que eu não gostei. Então você precisa entender o que essa pessoa não gostou. Né? Será que ela não gostou da mecânica, ela não gostou daquela experiência, ou ela não gostou de determinadas situações que acontecem no jogo? Então, por exemplo, se a gente vai lá e propõe €1, e aí €1 que você vai pôr um monte de sorte, take that, você fala, peraí, o jogador que vai esperando €1,
ele vai se decepcionar com aquele jogo. Né? Então você tem que entender que existe aí uma estrutura de jogo que você precisa seguir. Acho que tem que entender primeiro para quem você quer vender, né? Perfeito. Mas isso vale para qualquer coisa, Qualquer não é que coisa. você vai vender. Qualquer Vai coisa. vender, vai fazer escrever um filme. Vai vender para quem? É tipo isso, né? Carro, tudo que você vai fazer, você tem que saber. Você quer ganhar dinheiro, você quer tirar o dinheiro de quem? Eu quero tirar dinheiro de pessoas Então, assim. mas isso aí não corrompe o criador? O que é corromper? Pô, você pega lá o Dá um Leonardo exemplo de corrupção. Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa. Você não chegava pro cara e falava, ó, coloca mais fantasia, faz não sei o quê. O cara tá fazendo a obra dele. Mas se essa alteração fizer o cara vender mais, É que não é? eu acho que a questão, assim, é que a gente precisa entender que isso é um processo, não é um produto pronto. Né? Então, ele tem um tempo de amadurecimento. Eu mesmo, ao longo do tempo, as minhas referências foram mudando de jogos. Então, quando eu comecei a fazer esse jogo, eu tinha algumas referências de jogos. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo outras mecânicas, outros jogos, que eu falei, poxa, isso aqui resolveria um problema que tem no meu. Tá. Então, o jogo é uma coisa, ela não é uma coisa acabada. E o jogo só termina quando acaba. Literalmente. Se deixar Vicente mais 10 Mateus. anos, eu vou continuar 10 anos desenvolvendo esse Mexendo, jogo. né? Mas aí tá errado, né? Você tem que saber o momento de virar produto. Fala, chega. Chega. Isso aqui não... É porque a gente já debateu produção de jogo várias vezes aqui, né? E aí Sim. um ponto que eu não vou saber com quem que a gente conversou isso, que o cara falou, olha, a cada dia que você não lança o jogo, você perde dinheiro, porque é hora trabalhada que você poderia estar trabalhando em outro jogo. Sim. Então assim, o jogo fica mais caro. Sim. O custo dele fica mais caro porque são horas trabalhadas. Aí já vai a pergunta, quanto vale a sua hora? Sim. E cada hora que você gasta no jogo, você perde esse dinheiro. Sim. Né? Um dinheiro fictício da sua cabeça Sim, e sim, tal. sim. Então, assim, levei 10 anos mexendo no jogo. Meu amigo, você gastou milhões nesse jogo. Você vai vender 10 mil cópias e tá no prejuízo ainda. Sim. Então, Sim. acho que tem que ter essa O régua, né? equilíbrio, sim. Você tem que saber o momento certo de falar, olha, daqui pra frente eu vou passar por uma editora e eles vão desenvolver. Eu acho que foi o André Zatz que falou isso com a gente. A gente conversou com ele. Eu lembrei disso do Fel falando que ele fez 6 Fel jogos também, no ano, isso, né? Fel que também precisava falou. de conta pra pagar e aí sai Exatamente. fazendo. Então, quanto mais você decide e fecha o Exatamente. produto, mais barato ele fica pra você, né? Exatamente. Então, é duro. Mas aí depende do jogo, né? Por exemplo, o Fel, você vai fazer um vaza, né? É mais fácil às vezes. É por isso que é mais barato. É. E aí um euro mais pesado... É por isso que é mais caro. Ó, deixa eu entender uma parada. O seu curso é aonde? É no Senac? Lá em São Lá em Carlos. São Carlos. Mas esse curso tem vários Senacs. Isso que eu ia falar, no estado de tem São Paulo, vários sim. no estado inteiro? No estado inteiro tem esse curso. E ele é um curso de quantos anos? O técnico em programação de jogos digitais, que é um curso técnico, ele tem 1000 horas. E aí a gente tem outros... Aí se o cara quiser fazer 1 hora por ano, aí dá... Dá mais ou menos 1 ano e 3 meses. E esse cara trabalha onde depois? Olha, Porque não existe autônomo de fazer isso, né? até existe. Tá? Como é que funcionaria? Bom, o pessoal... Aconteceu da última turma de jogos, já 4 antes de terminarem o curso, 4 alunos já estavam empregados em empresas de desenvolvimento de jogos. Hoje a gente tem uma área muito vasta em relação à criação de jogos e à gamificação. Então, hoje a gente tem muita empresa gamificando o seu produto. Se a gente for pensar, por exemplo, em cartão de crédito, os pontos que você ganha no cartão de crédito já é uma gamificação. Tá. Então, você vai juntando pontos. Então, as empresas hoje trabalham muito com isso. E você sempre perde, né? Impressionante. É uma gamificação que a casa sempre ganha. Você juntou 8 mil pontos, você tem direito a um liquidificador. Pô, mas pra eu juntar 8 mil Nossa, pontos, você ainda tá bem com eu gastei 800 mil reais, que tem um lugar... Cacete, parabéns. Obrigado. Não adianta, você tá ganhando XP, mas o cara tá te segurando lá. Muito lógico. Você nunca sai ganhando. Existe, É isso, A lógico. casa sempre vence. A casa sempre vence. Senão ela não tava lá. Cara, essa é a palavra da moda, né? Gamificação, né? Demais. Os caras usam isso... A galera de RH usa bastante, né? Educação também hoje, você propor jogo para estimular ou promover aprendizado de determinadas situações. Isso tá crescendo muito. Demais, né? Muito. demais. Inclusive lá, mesmo no Senac, a gente fez uma gamificação da parte de doação de sangue. Então a gente criou um jogo de doação de sangue e aí foram vários jogos, na O cara verdade. que ganhou morreu. Cara, ele ganhou muito. Cara, ele ficou muito na frente. Faleceu logo depois, mas ele ficou muito na frente, velho. O recorde dele ninguém Como bate. que faz um jogo de doação de sangue, cara? A gente se baseou no Uno, que era um jogo que os alunos e as alunas jogam todo intervalo, né? Então,
A ideia era que você, no lugar de colocar o número ou a cor da cartinha, você colocasse um sangue compatível. Então a gente criou as cartinhas com as bolsas de sangue, você tinha que pôr um sangue compatível com aquele que saía. E aí com isso o pessoal falou assim, nossa... O O positivo é Coringa, porque... Exatamente. Legal isso, cara, legal. E assim vai. É bom aprender também, Pra né? aprender, exatamente. Muito bom. Essa é a Qual é gamificação. o meu tipo sanguíneo? Tu não sabe? Ah, ótimo. Isso aí no acidente é só felicidade. Tomara que seja... O meu é o vermelho. Parece ser um comunzão aí, que alguma vez passou, Você né? é H2O positivo, né? Nossa, pensei que você ia falar outra coisa. Deu um gelo aqui agora. Caraca. Gelei agora. Não. Ó, então é um curso de 1 ano e 3 meses. É grátis esse curso? Tem muitas bolsas. Ah, muitas. mas rola uma graninha. Hoje em dia o Senac ele tá com política de bolsas. Tá. E você pode... A maioria, assim, eu tô falando da maioria mesmo. Em torno de 25 vagas, 20 são para bolsistas. A gente tá falando nessa escala. Sempre rola uma... Mas eu acho que tu não respondeu a minha pergunta, eu perdi a resposta. Tem autônomo? Não, né? Tem Você autônomo. tem que ser contratado por uma empresa ou não? Não necessariamente. E Você como pode... é que o autônomo trabalha? Se ferra. Como todo autônomo, só toma no interior. Você é contratado da mesma... Em vez de você ter toda a parte CLT ou estar fixado a uma empresa, você presta serviço para essa empresa como um PJ, ou às vezes como um autônomo, só que por um projeto específico. Tá? Então você vai fazer um job. E aí o que manda é... Como chama? Quando, é mailing? Não? Aquele monte de... Tem outro nome. Quando o cara mostra todos os trabalhos que ele portfólio do cara. Portfólio. O que manda é portfólio na parada, Portfólio. né? Para o cara autônomo. Exatamente. E a galera, talvez o cara já saia empregado no meio do curso, né? Se ele fosse destacar um pouquinho. Não, nesse último não tinha terminado o curso, a galera já tinha 4 empregadas. Mentira, né? Verdade, cara. Verdade. Você conversinha de professor pra vender o curso, cara. Sério, escuta isso aí, você vai ver, tá todo mundo fudido. É porque provavelmente as empresas devem fazer uma consulta. Quem são os quem são os bons aí? O professor, né, amigo dos caras, tem um cara aqui, fenômeno. Quem são os bons? Esses 4 aqui resolve rapidinho. O resto não vale nada. O resto... Já anota o nome, pra se aparecer aí você nem ouve. Tem a lista boa dos bons, é isso. E você é um professor desse curso? Ou você é o professor que dá alguém? Não. Somos Você uma é um equipe professor, de professores. Você dá jogos digitais e analógicos. Isso. Como chama a tua matéria? A minha parte, a gente chama de unidade curricular lá, né? Tá. Então é a unidade curricular 1, que é a parte de mecânica de jogos e criação. Então eu fico responsável por essa primeira e depois eu vou entrando pontualmente no curso, conforme eles vão desenvolvendo a parte digital de programação, justamente para bugar o jogo deles, né? Então eu vou lá para testar as brechas. Exatamente. Bom, hein? Exatamente. Bom, hein? Esse aí, você também é bom nisso, né? De pegar olho pra essa regra que tem uma coisa errada. É uma coisa que eu mais gosto de fazer. Não tá fechando. Tem um buraquinho aqui, ó. Você tá desequilibrado, não? E se eu quiser fazer isso aqui? Não sei. Então tá bom. E tem situações muito, muito divertidas, porque eles, por exemplo, o jogo de plataforma que eles criam, eles colocam um jogo de plataforma e você pensa num caminho linear. A primeira coisa que eu faço é voltar. Em vez de eu sair pra frente, e eles não põem nada na parte de trás, cara, eu falei, só e agora? Só fica caindo. Eu falei, e agora? E se eu quiser fazer isso aqui? Aí eles têm... Poxa, nunca pensei que... Você fica, meu amigo, você fica o dia inteiro indo pra trás. E aí? Em looping. O problema é seu, você não vai zerar. Quer fazer, faz aí. Quer fazer, faz. É a mesma coisa que eu ficar apertando o botão de pulo. Se eu ficar pulando. Você fica pulando, velho. Já metia logo essa. Aqueles jogos que vão te guiando, que você tem que fazer o que o jogo quer na história, você não pode fazer outras coisas. Se eu quiser ficar aqui, fica aí, amigão, mas a história tá pra cá. Se eu quiser não jogar, hein? Se eu largar o controle, o que você vai fazer? Ué, eu vou ficar na minha casa, você vai ficar aí segurando o controle andando pra frente ouvindo a música. Cara, babaca, que babaca. Jogo, cara. Mas eu sou a favor, eu gosto daquelas fases que ela anda sozinha. Tá. Você só fica no meio, o seu bonequinho no meio, e você só vai indo, ela vai indo. Não. A fase tá andando. Se você ficar parado, ela vai te empurrando. Ela vai te empurrando. E se tu não pular, você cai. Aí você tem que ficar ligado. E se tu for muito rápido... Se for muito rápido... Ela te segura. Ela te segura. Já sai o inimigo na tua cara. Já perdeu. Tem que ficar controlando. Essas aí eu acho... Você é Mario, né? Você é de Mario. Só o Link. Não, pô, Mario é parado, pô. Se quiser ficar parado no Mario, fica parado. É ele que corre. Mas algumas Muda do Mario... a referência, Algumas né? do Mario Do andam. cenário, Algumas do Mario andam. que Mario World, né? Não joguei os outros. Qual que é a diferença aí no curso mesmo pra galera que quer? Tem uma galera que vai focada em board game
E a galera forcada do digital ou faz os dois? Como que é? Lá a gente tem um curso só para jogos analógicos, que é um curso livre que a gente chama, que é um curso mais curto, em torno de, eu não vou lembrar exatamente agora, mas tem em torno de 40 horas mais ou menos, que é uma criação de um protótipo, mais para aprender o que está por trás de um jogo de tabuleiro, né? Mas a maioria do pessoal, eles chegam lá nos jogos digitais querendo fazer GTA. Né? Vou fazer GTA, quer fazer Counter-Strike. O Fel falou bem aqui, Evergreen, né? Evergreen, isso. É aquele jogo que tá sempre fresco. Isso. E aí, a maioria delas também não conhecem jogos de tabuleiro modernos. É mesmo? E aí começa... Aí, aqueles processos que a gente passou, né? Catan... Carcassonne, quando eles começam a descobrir isso daí, descortinam o mundo. Assim. Mas vocês não apresentam isso, né? A pessoa tem que trazer. Vocês apresentam? Apresenta, a gente Começando tem um acervo. Porque é importante ela conhecer essa parada, tem né? Ver todas essas mecânicas, ver, porra. E acontece do cara pegar mecânica de jogo de tabuleiro e meter no digital? Muito. Por exemplo? Não diretamente. Sim, mas é uma inspiração, lógico, mas é uma inspiração. Então, por exemplo, quando a gente fala, uma das coisas que eu trabalho bastante com eles é a parte de o que diferencia um jogo competitivo de um jogo que tem muita estratégia, de um jogo com muita aleatoriedade, né? E as sensações que isso causa num jogador. Então, a aleatoriedade está ligada à programação aleatória, por exemplo, quando vai para o digital. Então, se você cria um jogo em que... vou até citar um exemplo de um jogo que eles fizeram, que era um jogo de um barco, que quando eles aprendem a começar a linguagem de programação e a desenvolver jogos... eles criaram um jogo de um barco que ele tem que ir desviando dos icebergs e vai aumentando a velocidade, tipo enduro. River Ride. Isso, River Ride também. E aí, se você deixar aleatório para o computador decidir aonde vão sair esses icebergs, você não tem ideia do que pode acontecer. Agora, se você cria um padrão, e aí o cara percebe esse padrão, ele começa a ficar um pouco mais estratégico, ele começa a se posicionar diferente no espaço. Cara, deve rolar uma parada psicológica muito forte, Demais. né? Não rola? Demais. Porque essa coisa de se passar pro cara a sensação de que ele é espertão, que ele tá descobrindo um negócio, que você deixou ele de propósito pra ele, né? Aquela coisa de evoluir o personagem também, Exatamente. aquela coisa da recompensa instantânea, né? Tem essa cara que faz a galera viciar em jogo, não é? A parada do você garimpar e pegar, construir, puf, tá feito. E como que é essa parte psicológica por trás do jogo? Essa manipulação que vocês fazem nas pessoas que vão jogar depois? Na verdade, ao meu ver, essa parte é mais uma tentativa de te manter entretido com o jogo e mostrar para você vários caminhos que aquele jogo tem. Né? Então, dentro desses caminhos, você fala, bom, por aqui eu já consegui, agora eu vou tentar por aqui, vou tentar por aqui. Lógico, pensando num jogo que tem mais estratégia envolvida. Um jogo com mais aleatoriedade, ele te instiga a você falar, não, agora eu vou vencer a máquina. Eu tenho que vencer a máquina. Né? Então, sempre tem algo... A gente tem... jogar é o desafio gratuito. Né? Você se desafia gratuitamente em relação a um problema que te aparece, quer resolver de uma forma lúdica. Então, jogar é isso. É um negócio que ninguém te obrigou a fazer. Ninguém te obrigou a fazer, exatamente. Tu tá fazendo porque tu quer. Te traz diversão. Então, o lance é que desafio que eu vou te propor. Para que você vença esses desafios, se sinta entretido, tenha prazer nisso daí. Que não seja muito difícil. Que não seja muito difícil. Como é que funciona o controle de dificuldade? Porque eu sei que era interessante há muito tempo atrás os jogos serem muito difíceis. Sim. Porque eu sei que tudo começou capitalismo. O cara tinha que gastar ficha com um fliperama. Sim. Se for muito fácil, o cara vai gastar um negocinho e vai ficar 2 horas lá. Entendeu? O cara tem que gastar dinheiro, meu amigo. E então você vai botando a ficha. Então quanto mais difícil era, mais dinheiro o cara ganhava. E foi acabando isso, né? Porque agora você compra um jogo e você joga milhões de vezes. E como é que... Não começou com uma parada de habilidade lá no Atari, lá no... Então, mas tinha que ser difícil pro cara ganhar dinheiro. Tá, mas depois que isso virou fliperama, né? Antes era só pro cara se divertir com a habilidade, não é? Contrário. Na tua casa, demorou muito mais pra chegar na tua casa. O primeiro lugar foi fliperama, pô. existia há 1000 anos. Não, os caras quando criaram os jogos do videogame, tem o filme lá na Netflix e tal, os caras criaram pra eles jogar, não criaram pra... Aí eu vendia um jogo e o videogame. Já existia o fliperama, pô. Pac-Man foi o primeiro. Tetris era fliperama, pô. Tinha. Tu acha que o primeiro Tetris foi o cara na casa dele? Isso é muito caro, pô. Quando saiu o Atari, o Street Fighter já tinha faz tempo no fliperama. Tinha pra caralho. A ideia é porque é muito mais barato você fazer uma máquina e jogar 1 milhão de pessoas pagando 20 centavos que o cara tem na casa dele, pô.
Não é isso? Sim, sim, sim. Eu tô falando, mas o professor Não, tá... nessa época você não tinha processador e memória para ter equipamento pequeno na sua casa. O computador era um prédio antigamente. Computador era É lógico. Tinha Você como. não Tu já viu o tamanho do fliperama? Já ouviu falar o tamanho do fliperama? Bota aquilo na tua casa. O fliperama até aquele tamanho, não é porque os caras gostavam de ter um negócio grande. Porque não cabia. É porque era o tamanho do negócio mesmo, pô. Quando você fala fliperama, você tá falando da máquina É, o do arcade. tá. É, tu achou que era o quê? Não. É, que, É outro que- nome? Não, Não. tá achando que é o pinball. Tu tá achando que é o pinball? Fliperama, velho, que é a Faz o televisão. jogo- faz o jogo- Então, E tu mas fica vamos aqui lá, qual assim. foi o primeiro jogo criado? Tetris. Não. Não foi Tetris? Não. Não foi Pac-Man? Professor. Tem Pong? uma- Pong? Pong, Foi isso. Pong? Foi Pong. isso. Então, Pong. Então, Tu acha que o os primeiro caras- Pong era na casa do cara? Os caras criaram e... O Pong ele foi criado numa tentativa. Eles estavam experimentando a interface máquina-homem do computador. Isso. Sim. Inteligência artificial, é isso? Inteligência artificial, como é que isso funcionava, de que maneira ele poderia operacionalizar, e aí tentaram criar um jogo que era muito básico, né? Que era essa questão de você ter que fazer a bolinha andar para lá e para cá e defender esse espaço. 2 pau e uma bola. E a gente tá, a gente tá falando de um computador gigantesco que fazia isso pô. daí. Aí tu acha que o primeiro foi na casa da pessoa? Esse Cada um tem o seu Pong em casa. O Não, primeiro e aí? videogame em casa foi. Eu tô sem mic. O primeiro videogame em casa que foi pro. Primeiro videogame em casa foi pro... Desse jogo chamava telejogo. Telejogo. E ainda assim era um treco desse tamanho, assim. Isso. Mas isso foi anos depois de que fizeram esse cara. Meu É. pai teve um telejogo. Teve? Eu joguei, tinham 3 jogos na memória dele. O primeiro foi o Master System pra mim. É. O 3. Meu também. O 3. Alex Eu Kidd. foi o Master System, eu tive o telejogo, depois o Atari, depois o Master 2 e Super Nintendo. Nossa. Não, eu fui do Master System 3, que tinha Sonic, e mais uns 3 agora que eu não lembro. E depois Super Nintendo. Então, antes de vir o Atari pra casa da galera... Antes de chegar na tua casa, Tinha lojinha que você comprava tinha lojinha que você comprava fazia o ficha. bagulho. Isso. E era grande os arcades, né? Porque era o Sim. tamanho que era o negócio mesmo. Tinha uma televisão Grandes imensa pra máquinas. começo de conversa, que já era metade daquela TV de máquina. tubo, né? TV de tubo. E toda a estrutura embaixo pra guardar as moedas e o processador. E aí a tua pergunta era do nível de dificuldade pros caras adaptarem isso. Tinha que ser difícil pro cara gastar mais dinheiro. Então eu acho que foi focado, ó, tem que ser difícil. Não é isso? Hoje em dia, se a gente propõe um jogo muito difícil, isso aí a gente trabalha num gráfico, que é a dificuldade por habilidade. Tá. Então, assim, são as habilidades que você traz para o jogador, ao mesmo tempo que você traz dificuldades para ele superar. Então, você vai dando um pouquinho de habilidade, um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de habilidade, um pouquinho de dificuldade. Muito É bom. um gráfico, Muito tá? bom. Isso se ensina. Isso se ensina. Então, Foda. assim, É receita de bolo a parada hoje. não é uma receita tão precisa, porque isso está dentro da experiência. O jogo é uma experiência, então não é tão matemático assim, pelo menos da maneira não é como só eu trabalho. fórmula. Porque cada jogo vai trazer uma experiência diferente. Totalmente diferente. Então não tem como ele ter uma fórmula que serve pra todos, né? Totalmente diferente. E aí, quando você consegue trabalhar essa quantidade de habilidades com a quantidade de desafios de um modo que o jogador fique entretido muito tempo, você consegue criar o que a gente chama de flow, ou canal de fluxo. Que ele tá lá e ele esquece do tempo e do espaço. É por isso que tem aquela galera morrendo jogando videogame 3 horas seguidas. Os caras atingiram o flow lá absurdo. Cara, eu chamava World of Warcraft de máquina do tempo, cara. Porque eu jogava almoçando e o prato gelado já na minha frente e tava de noite já. E eu varava o dia inteiro, cara, jogando. Impressionante. Você não via nada. Se você propõe um jogo hoje... The Sims também, a Ju The falou Sims The também. Sims. O primeiro The Sims, maluco. Eu já tinha todas as profissões, todas as casas e não parava de jogar, cara. Viciante. E hoje em dia tu vai jogar chatão. Imagina. Chatão. Hoje em dia o jogo é verdade. chatíssimo, cara. É Então, impressionante. tu tá falando aí... E não é nem porque a gente cresceu, porque se for dar esse jogo pra uma criança da nossa Sim, sim. idade, ela vai achar uma merda. Cara, isso aqui é chatão. Foda. Tu tava falando das fórmulas aí, né? Da receita de bolo. Você falou também de mecânicas, né? No board game, a gente tem as mecânicas já meio que estacionadas, né? A galera hoje mais não se descobre uma nova mecânica já tem não sei quanto tempo. No videogame, também tá meio estacionado, né? Acho que o próximo passo seria a realidade virtual mesmo, né? O negócio de... Isso já acontece, né? O que eu acho que é a grande questão que a gente pode trabalhar e propor algo que eu não vou dizer inédito, mas novo, é como você trabalha essas mecânicas propondo uma experiência. Então, a gente vê um monte de jogo tabuleiro que está saindo, que tem mecânicas que você vê em outros jogos, mas são jogos completamente diferentes, que às vezes você gosta desse
e não gosta de um outro que tem uma mesma mecânica e é referência deste. Então, aquele jogo, por algum motivo, te trouxe uma experiência incrível que você quer continuar jogando. E se algum jogo também te traz uma experiência ruim, você não vai querer mais jogar aquele jogo. Então, E isso não vai depender da mecânica que ele usou, né? não vai depender da mecânica que ele usou. Então, é uma experiência que ele te traz que é uma junção dessa mecânica com muitos outros fatores dentro desse mundo, desse universo, né? As regras. Então, por exemplo, jogos com regras muito detalhadas, manual de 60 páginas que você tem que ler, você vai lá, lê uma vez, joga, depois você esqueceu as regras e fala, meu, não vou ler de novo. Vamos para outro. Então, se trabalhar a questão das regras, é um conjunto de coisas, né? Então, assim, essa receita de bolo não é tão pronta assim. Você tem que, ao tempo, vai muito da sua expertise, conforme você vai trabalhando, você vai encontrando alguns caminhos. Então, você fala, bom, eu tenho que pôr uma mecânica simples, uma imersão para esse jogador, ou propor situações... E depende muito também do perfil, né? Então, take that. Tem gente que não gosta de take that. Então, se eu vou trabalhar com um público que não gosta de take that, meu jogo não pode ter take that. A questão da sorte também, você tem que pensar muito o tanto de sorte que você traz num jogo trabalhando. Se eu vou focar na sorte ou num jogo competitivo. Porque senão, se eu ponho um jogo competitivo que depende muito da sorte, você fica frustrado o tempo todo. Você fala, poxa, eu fiquei aqui 3 rodadas montando meu planejamento e aí vem uma carta que eliminou tudo. Então, também é frustrante. Essa carta não tem que existir, né? Tipo isso. Então, essa combinação vai muito do feedback do jogador. É por isso que tem que ter muito playtest, sentir o que os jogadores... Quando você vê que o jogador está irritado na mesa, está frustrado na mesa... Cara chorando. Alguma coisa aconteceu no seu jogo que proporcionou aquela experiência para ele. E não foi uma experiência agradável. Então, você tem que ir lá e mexer nesse conjuntinho de coisas que você está propondo ali. Eu lembro que teve um jogo que o pessoal odiava muito, mas foi um sucesso absurdo, que era o Flappy Birds. Lembra do Flappy Birds? Flappy Birds? Flappy Bird. Flappy Bird é um jogo que o cara, ele tirou da Apple Store, porque ele não queria que fizesse o sucesso que fez. O cara ficou milionário. E ele tem essa história. Tubulação lá? Que ele tinha que passar pela tubulação? É um jogo que você simplesmente tocava no pássaro. Tá. E quando você tocava, ele voava. subia. E depois que ele subia, ele começava em queda. Então, se você quisesse que ele fosse lá pra cima, você tocava várias vezes, ele dava um impulso. E se você quisesse que ele passasse por baixo, você simplesmente largava o botão. O único comando é toque na tela. Só isso. Jogo maldito. Viciava. Recorde de downloads. O cara ficou milionário. E ele tirou. Mas ele não queria que o Ele jogo... não queria que fosse um sucesso. Eu não entendi. Esses caras que são contra ser rico. Que eu não entendo. Não, tem os caras que são contra ser rico. Não, eu não queria que fizesse o sucesso que fez. Você acredita nisso? Ué, ele fez. Ele tirou da Apple Store. Já Não é que ele sabia. falou só. Depois ficou milionário. Mas assim... Ele devolveu o dinheiro? Não devolveu, mas Não, se não fosse jogada, verdade, não. tava lá ainda, né? Não, mas às vezes é. uma coisa por trás. Ok, pode ser. Mas assim, ele falou e fez. Ó, e não é que ele avisou, olha, eu vou tirar porque eu não estou gostando, hein? Não, Do dia pra noite, simplesmente se você baixou, porque não apaga do celular, né? Mas assim, não tinha mais acesso. E aí saiu a notícia depois. Flappy Bird sai da App Store porque o cara não queria esse sucesso todo e se assustou com o volume de não sei o quê e muito... Não sei o que houve. Abriu o aplicativo do banco, Cara, falou, caraca, o que é isso aqui? Fiquei horas vou jogando. ter que dar dinheiro pra esse. Isso aí, esse jogo virou filtro de Snapchat. Você piscava e era o comando e você gravava legal, o Flappy Bird. Cara, então assim... E assim, é um toque na tela, velho. Toque, né? Aí eu acho... Pô, e aí, tá vendo como é fácil ensinar a fazer jogo, cara, com sucesso? É simples. porque eu trouxe esse exemplo. Eu acho que o que todo mundo tinha que buscar é como é que eu consigo, do jeito mais simples, uma ideia genial, sem ser bobo. Porque é bobo, tocar é bobo, mas não significa que o bobo não seja viciante também. Hoje em dia tem Essa é umas... a pergunta de milhões. É a pergunta de milhões, lógico. Se Pergunta você de soubesse milhões. responder, tinha um Flappy Bird todo dia. Vocês já viram, vocês recebem também, às vezes, uns anúncios lá no meio do Instagram, qualquer outro lugar, que vem um cara fazendo um joguinho que ele anda, vai somando,
Aí você vê claramente ele fazer uma jogada Errada. Baixa aqui o download e jogue também. Só pra você fazer o certo, cabecinha simples pra caramba pra te morder. Você fica irritado de tão fácil. Que não, deixa aqui, deixa eu fazer que não é assim que você faz. Não, tem aquele que é Aquele da água que tu vai soltando os Isso, tem o tesouro, você joga o fogo no tesouro pé, mata o bicho. tem aquele guerreiro, né, que você tira, aí eu claramente libero o guerreiro pro dragão, o dragão mata. Será que você consegue fazer melhor? Não, cara, tem um... O que é isso aí? Vocês chegam a... Isso é uma estratégia de uma tendência eu acho de que é uma manipulação? tentativa de viralizar, né? Porque é isso, hoje a gente tem a disputa pelos downloads, né? Disputa por cliques. Não, o cara sabe que ninguém vai passar hora jogando isso. Ele sabe disso. Eu vou falar que uma vez eu baixei um jogo. Não, a gente baixa, Joguei meia hora, mas assim, o que ele quer... De baixar. Então, mas é isso. Eu acho que é uma visão de mercado. Eu tô falando da minha cabeça do chute, né? Eu acho que o cara já cria, falando assim, como é que eu consigo? Não que... Porque, por exemplo, o cara que faz um Elden Ring, ele quer que poucas pessoas passem horas jogando. Porque essas poucas pessoas... Claro que é um sucesso de venda, mas eu digo assim... Ele não precisa que exploda, porque vai ser tão caro o jogo, uma experiência tão absurda, que ele investe, olha, vai ser muitas horas, porque pra galera ver que tem um puta produto. E esse aí que a gente baixa é o oposto. Como é que eu faço pra bilhões de pessoas jogarem por 5 minutos? É baixar. E aí isso. você desiste do jogo, daqui 2 meses você vai baixar de novo. E assim vai. Você baixa outro, que é a mesma coisa, só muda o negócio. Porque cada vez que você abre... Ganha com o quê? Não, anúncio, porra, tá louco? Mas eu abaixo de graça o jogo? Sim, mas é anúncio, bebê. Na tela inicial tem um banner embaixo. Publicidade. Tá. Acabou o negócio, assista um vídeo pra ganhar mais uma vida. entendi. Aí você fica 15 segundos vendo um anúncio. É verdade, eu esqueci que tinha os anúncios. Tem os anúncios no negócio. Aí sabe o que você tem que fazer? Joga no modo avião. Filha da mãe, você não fez isso, cara. Joga no modo avião. Não, mas não é todo jogo que vai funcionar, porque tem jogo que tem que fazer ping no servidor pra funcionar. Tem. Mas tipo, como é? Candy Crush, modo avião tranquilamente. Põe no modo avião, você tem vida infinita? Não, mas não fica aparecendo comercial da cada um. Ah, tá. Não fica aparecendo. Você consegue jogar um pouquinho mais rápido assim. Tá. Mas o cara ganha no anúncio. Joga de graça aí. Joga de graça. Caraca, rapaz. Foda. E jogo de tabuleiro em celular não tem isso, que é uma coisa que eu gosto. Todo jogo de tabuleiro pra celular é pago. Você vai pagar os seus 15, 30, 40 dólares e não tem uma propaganda. Caraca, tá comprando jogo caro, hein? Desculpa, eu falei dólares? Não, reais. Caramba! Foi mal. Jogo de Reais. tabuleiro, celular, na Steam é 20 reais, 30 reais no máximo. Não, é isso no celular. Eu falei errado. É em reais. E aí não tem propaganda nenhuma. Enquanto isso, tem uns que tu abre o jogo, olha esse jogo legal, aí quanto custa? Grátis. Aí embaixo. Tem compras dentro desse app. Aí tu vê as opções de compras. 100 cristais, 200 cristais. Ali embaixo. Skin, não sei o que, embaixo. 10 reais. Qual que é a diferença na hora que tá dando o curso pra galera do board game pro digital? Bom, o pessoal do digital, as primeiras referências deles, né, são completamente diferentes. Então, para mim é até um pouco mais difícil, porque as minhas referências são mais o board game. E para eu me atualizar com o que está saindo do digital, e sai muito mais do que board game, é mais difícil. Então eles perguntam, você já jogou tal coisa? Já jogou tal coisa? Então eles o tempo todo celular. Então jogo para celular, de aplicativo. Os únicos aplicativos que eu jogo de celular é Tower Defense, que eu curto jogar. Mas eles participam de campeonatos, competições, de jogos que eu nunca tinha ouvido falar. Então, para começar as referências deles, né? As 2 primeiras aulas é só jogando. Bora, Catan, vai. Partidinha. Cara, que gostoso da aula. Eu vou te falar que tem umas 5, 6 aulas só jogando. Da primeira... É só pra ter referência. Só pra ter referência. E assim, não é que eles só jogam. Eles têm que fazer uma análise crítica do jogo. É claro. Caraca. Não é que nem o professor de educação física que joga bola com as crianças. Vamos lá. Não, o certo é o professor chegar para as crianças e falar, eu quero uma análise crítica do basquete. É lógico, mas isso é certo mesmo. Quando eu era mais novo, claro, a maioria das aulas era só jogar bola mesmo pra gente jogar. Mas tinha um professor que era história do handebol. Caralho, que da hora. Fundamentos do handebol. Ó, é assim que joga. Como é que chama o esporte? Handebol. Handebol. Não é handebol o nome? Eu conheço como handball. Não, mas é o nome portuguesado. Tu fala soccer também? Handball, basketball, é isso? Handebol, pô.
Caraca, Baseball, é assim que tu fica faz. jogando e manda uma análise crítica. Daí o cara entra lá na internet, como todo bom aluno faz, entra na internet, análise crítica do Catan. Tu acha que existe? Ctrl-C, Eu Ctrl-V. acho que tem. Tem? Não, e hoje em dia tem o tal do chat GPT, né? Que é Ah, isso? Que é? inteligência O chat artificial. estão usando já? Já. Pô, eu opa. tentei usar o chat GPT pra tabuleiro, Já. só falou de Banco Imobiliário, Jogo da Vida e Dominó. Não, cara, Sabe hoje teve por um... quê? Porque ele não saiu e foi lá aprender a jogar nenhum deles. Porque foi algum corno que foi lá e botou o jogo lá. certeza. É o Wikipedia de imagem. Mas ele tá relacionado a uma base de banco de Um dados, banco de né? dados, exato. É, porque eu Ó, falei, dados. me recomende um jogo de tabuleiro para 6 jogadores. E só falou os clássicos, não meteu nenhum moderno. Mas você pode começar a questionar ele, que aí o mais louco é que assim, ele pega o que você tá falando, assimila isso e recalcula a rota. Eu não tenho que... Então ele tá aprendendo também com o que Mas você eu tenho que fala. dar a informação, né? Você tem que dar informação. Poxa, mas por que você não falou de Power Grid? Tipo isso? E assim, o que você acha de Power Grid, por exemplo? Aí ele vai começar a falar... Eu já pedi para ele criar um jogo para mim. E eu fui fazendo... Eu comecei assim... Foi quando eu descobri o chat GPT, junto com outro professor da área Sim. de TI, o Conrado, lá do Senac, e ele que me apresentou. Daí ele falou assim, cara, tem um cara que passou aí um tempo criando um jogo com códigos, que ele ia dando código de programação, pedindo código de programação, o chat GPT ia dando código de programação, e aí ele criou um jogo, o chat GPT criou um jogo sob a orientação desse cara, e a ilustração também foi feita por inteligência artificial. O cara criou um jogo que funciona lá, bonitinho, beleza, só com o chat GPT. Não sabe se é viciante, se é comercial, mas funciona. É né? isso, porque é isso, o chat GPT ele não vai trazer nenhuma reflexão sobre aquilo, ele é um Exato. banco de dados. Então, Temos muitas conversas aqui sobre inteligência artificial. Esse episódio aqui. Já teve uns papo cabeça. Então, já. mas esse cara tem mérito no jogo que ele criou ou não? Tem, ué. Ele foi ele que digitou a pergunta. Foi ele que ensinou a inteligência artificial. Ué. E eu acho que a gente vai passar por uma revisão, uma reestruturação, na verdade, dessa questão do que são direitos autorais, o que é um processo criativo e outras coisas por conta disso, porque isso já existe e já está entre nós. O pessoal já usa chat GPT para fazer Não, coisas. você chegou na gente agora, é porque tem gente já usando isso aí há muito tempo, fazendo muita coisa. Não, eu tava cara. vendo um story dessas coisas de tecnologia, de um podcast, o cara falando, que é tipo assim, você pode chegar no chat GPT e falar assim, me manda um roteiro de um vídeo sobre a água. Sim, Aí você pega esse roteiro e joga num site que transforma em voz esse texto aqui. exato. Aí faz. Aí você joga um outro site que fala assim, gera imagens que tem a ver com o que está sendo dito. E aí vai ter um dia que vai ter um site que vai fazer isso tudo e o cara vai dizer, me manda uma aula sobre água. E aí vai ter aula lá e já tá feito. Isso. É isso. Tu não fez nada. O jogo que eu forcei Só ele a pediu. fazer foi em relação... Primeiro eu perguntei para ele assim, me explica o processo de silcar uma camiseta, fazer um ciclo de camiseta. Aí ele explicou desde a produção do algodão. O algodão é plantado, você... Isso. Caraca, Aí eu falei, não, transforme querido. isso num jogo. Aí ele E? transformou isso num jogo. E eu falei, estruture pra mim... Jogo de os tabuleiro? principais- Ele não definiu ainda se era tabuleiro digital. Tá. Aí eu falei, estruture para mim os principais tópicos desse jogo. Daí ele fala assim, os jogadores podem fazer gerenciamento de recursos com as suas fazendas de algodão. Os jogadores podem passar por dificuldades ao longo do jogo, com tempestades, perda de colheita. Tá, por ele não conta- tá criando um jogo, não né? tá ele, criando, ele não tá já dizendo assim, a existe. primeira carta é isso aqui mais 2. Ele tá te dando um geralzão. Ó, pode fazer isso, pode fazer isso. Aí Tá. entra o outro ponto, que você fala, detalhe melhor o ponto 4, que é justamente fazer isso. Tá, e aí fez. Aí você fala assim, olha, detalhe melhor o processo de produção relacionado ao item 4. Equilibra os poderes do jogador 1 Não. com o jogador 2. Aí eu falei assim pra ele, eu quero que não... Aí eu falei, transforme isso num card game. Aí ele falou assim, ó, existem cartas assim, 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 cartas assim, 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 cartas assim, assim, Venda. assim. Deposite o dinheiro na minha conta. Assine um contrato com a editora tal. Caralho! Mas Mas você sentiu o professor na sala de aula, né? Falando pro cara, faz isso e isso, agora faz isso e isso. Mas o mais interessante é assim, você precisa saber a pergunta que você tem que fazer e conhecer a resposta. Lógico. Porque tem muita coisa ali, ele só me deu mecânicas que existem em todos os jogos. Ele só me deu informações que já estão disponíveis pra gente. Ele só reuniu tudo isso, estruturou e trouxe pra gente. Tá, ele não consegue criar, né? Se você passar o tempo inteiro em cima dele, ele vai começar... Isso aí é um texto, né? Ele vai gerando um texto de estrutura, de tópico. Por exemplo, a gente também fez um teste para ele criar uma receita inédita de comida. Era com brownie. Um brownie criar uma receita de brownie que não existe.
Aí ele foi e criou com ingredientes que eu nem conhecia. Eu falei, coloque só ingredientes do Brasil. Daí ele foi lá e criou. Inclusive, ele põe modo de preparo, como você prepara o brownie. Se você quiser Tu pegar... fez a receita? Não. Esse é o ponto. Então por que tu mandou ele criar, cara? Só por Não, diversão. ele mandou mensagem depois. E aí, como é que ficou? Mas é isso. Dá pra você criar um site de receita e ficar subindo lá. Você não vai testar nunca as receitas. Caralho, Se alguém velho. quiser olhar, a pessoa vai depois no seu feed vai reclamar que a receita tá ruim, que tá boa, e você vai adaptando no chat GPT. Isso já é uma realidade. Então, mas esse trabalho tudo que você tá tendo pra fazer isso, já não é melhor fazer a receita do mesmo, de verdade? Não é mais fácil? Então. Não. Não? Não, porque o cara pode fazer só isso. E aí é muito mais fácil. Às vezes o É cara muito não- mais rápido digitar isso do que fazer uma receita, pô. Às vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum da área da Mas gastronomia. aí vai o que você falou, você precisa conhecer, fazer a pergunta e Exatamente. você conhecer a resposta. Exatamente. Então, ou seja, pra você fazer uma parada, você tem que ter um conhecimento Você tem que ter mínimo um conhecimento. sobre o que você tá fazendo. Exatamente. Não sai com uma lambança. Mas vai ter um dia que a pessoa que tem esse conhecimento vai enfiar no chat GPT. E aí o chat GPT vai devolver pra quem não tem esse conhecimento. E vai estar resolvido o problema. É igual pirâmide. Caraca. É aí que os Silence chegam, né? Os Silence. Nesse momento. Os Silence já estão aí, O ó. Silence do Battlestar Galáctica, visita o professor. Ô, vamos falar dos jogos. Isso que eu ia falar. Vamos falar dos jogos. O que Bora temos lá. aí? Bom, esse daqui é o que estava no DOF, né? O Exodus Máquina. Esse aqui é o Rolo do Ofício. Ele também... Eu comecei a desenvolver os dois juntos, mas o foco hoje está em cima do Exodus Máquinas, que é um... Exodus Máquina, que é um euro. O Rolos do Ofício é um party game com a temática baseada no The Office. Então, Muito bom. É um ambiente corporativo que, em vez de ser uma empresa de papel, como a Dunder Mifflin. Dunder Mifflin, é uma empresa de papel higiênico que é a papelada ilimitada. E aí a gente vende papel higiênico. Essa é a diferença, é que é um jogo de papel oculto, em que cada um de nós interpreta um estereótipo de funcionário de uma empresa. Por exemplo, eu pego em oculto, olho que eu sou o fofoqueiro, e a gente tem que descobrir especificamente de uma certa pessoa da mesa qual é o personagem que ela está interpretando. Tá bom. Então esse aqui é o Que legal, Rolos do Ofício. Muito bom. E aí tem o Exodus GPT Máquina. fez em 20 minutos. Só fiz botar meu nome. Passei as informaçãozinhas, só mandei pra gráfica que imprimir. Só falei. Esse aqui é protótipo? Protótipo. Tá. Esse é protótipo. Esse aqui também é o protótipo que estava, inclusive, lá na área do DOF, né? Mulheres Tabuleiristas. Então, esse aqui é o tabuleiro. É um jogo de alocação de trabalhadores. A gente tem aqui os trabalhadores. Aí, beleza. Cada jogador tem o seu kitzinho, Tem o seu a sua kitzinho. cor. Vou pegar só algumas cartas para mostrar aqui. São alguns recursos que a gente tem no jogo. Cara, tu já não pode jogar isso aqui fora, não? Eu só pus para pôr uma base para não afundar o... Perdão, é seu, você faz o que você quiser. Para de jogar fora as coisas dos outros. Cuida da tua vida. Mal intrometido. Então aqui a gente tem algumas cartinhas, são os recursos do jogo, as missões do jogo, que a gente também faz, o projeto do dirigível. O jogo ele é um jogo de alocação de trabalhadores, ele é baseado numa temática steampunk, e a ideia do jogo é que nós todos estamos numa grande cidade que se mexe, que se movimenta, por falar em tecnologia, porque isso vem da temática steampunk, né, da ideia de que a Revolução Industrial veio e de que maneira essa Revolução Industrial afeta a humanidade. Então, como que fica essa relação do motor a vapor e também naquele período era uma época vitoriana, então a estética é vitoriana, com essa questão da relação entre a máquina do motor a vapor com a humanidade, né, como a tecnologia nos afeta. Então, nós estamos numa cidade que se chama Walking City. É uma cidade baseada num projeto de arquitetura que existiu de Ron Heyron. É meio confuso assim falar o nome dele. Mas ele projetou em 1964 uma cidade que era autônoma. Ela se movia, ela não estava mais presa à geografia, ela se locomovia. E a ideia é de que as cidades se locomovessem e ficassem desprendidas do território. E tivessem inteligência artificial e também se desenvolvessem, e também estavam estudando essa questão de cidade e tecnologia. Nós estamos dentro dessa cidade, e dentro dessa cidade nós estamos dando a nossa mão de obra. Em troca, eles dariam tecnologia para as cidades de onde a gente veio, que são as cidades tradicionais, são cidades ainda presas à geografia, ao sítio, né?
A questão é que a gente está há milhares de anos já nessa cidade, a gente não sabe mais onde está a nossa, e nós estamos trabalhando em regime de escravidão, porque a gente troca serviço por moradia aí dentro. E no jogo, a ideia é a gente construir um dirigível, né? A gente vai construir um dirigível, fazer uma revolução e cair fora daí. Tá. Então é um jogo que tem uma temática envolvida, né? E aí que entram as principais áreas do jogo. Então a gente tem uma área aqui que são as docas, que é onde a gente pega os recursos, e esses recursos estão baseados, né, na construção tanto do hidrogênio, um dos primeiros dirigíveis a ser construídos usava hidrogênio ao invés do hélio, então a gente usa ácido sulfúrico e limalha de ferro para isso, produzir hidrogênio. Uma aula de química aí. Látex e algodão para fazer a parte do balão do dirigível, que são essa parte aqui, ó, né, a parte do balão do dirigível. E artefatos metálicos, que faz a parte da embarcação do dirigível, que são essas partes aqui. Né? Então, nessa área a gente capta esses recursos e aí a gente traz aqui para a Baiuca, que é o local onde esses sectários do nosso movimento vão produzir a parte do balão do dirigível, a parte da embarcação e o hidrogênio. Né? Então, é aqui que a gente pega os recursos e é aqui que a gente constrói. Tá? Ao longo do jogo, a gente também vai trocando esses recursos, no entreposto, por exemplo, por informação. A moeda do jogo é informação. Quanto mais informação você tem, mais você está presente e consegue fazer coisas no jogo. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. É bem isso aí. E a outra moeda do jogo também é influência. Quanto mais informação e influência você tem, mais você consegue se desenvolver. E você vai utilizar influência e conhecimento informação para subir de patentes no jogo. Então a gente tem aqui um tabuleiro individual, cada um vai jogar com um tabuleiro individual. Então você vai subir de patentes. Essas patentes, além de darem bônus, que são bônus de pontuação de final de jogo, elas vão liberando espaços no tabuleiro. Então você tem a patente 2, você consegue acessar isso, que vai otimizar algumas áreas do tabuleiro. Né? Então patente 2, patente 3, patente 4. Então, por exemplo, nas docas, se você alcançou a patente 3, você já pode escolher qualquer recurso do descarte. Você não precisa mais ficar preso ao que aparece ali nas docas. Então você sempre vai melhorando as suas ações, quanto mais você cresce de patente e vai ficando importante no movimento. Tá? O jogo, na primeiro ciclo, ele vai acontecendo de uma maneira diferente. O ritmo quem determina são os jogadores. Então o marcador de rodadas aqui, ele só se movimenta quando alguém constrói uma parte do dirigível ou quando alguém é preso numa ação suspeita. Existe uma ação suspeita aí que todo jogador pode fazer 2 ações de locação. Né? Tem 2 seguidores aqui para fazer 2 ações de locação. Mas você pode fazer uma terceira, que é chamada de ação suspeita, só que para isso a gente precisa ver se a sentinela descobriu que você está fazendo alguma coisa lá ou não. Aí entra essa questão da sorte, que é controlável conforme você evolui aqui, ó, no Burgos. Quanto mais você evolui no Burgos, mais cartinhas de não sentinela, né, cartas neutras, você vai pondo, vai melhorando suas possibilidades de fazer ações suspeitas. Né? Esse deck é individual para o jogador? Cada jogador melhora Cada o seu jogador deck? vai estar numa posição. Então pode ser que você tenha 50% de chances, pode ser que você tenha 20% de chances. Tá? Conforme você vai evoluindo aí. Tá? Então vai muito de se você quer investir nessas ações suspeitas ou não. Então se você é pego, né, numa ação suspeita, se a sentinela te pega nessa ação suspeita, um dos seus seguidores vai para interrogatório e fica lá uma rodada. A gente só volta na rodada seguinte. Tá. Então no próximo turno, você não perde uma ação. Na verdade, você faz uma ação antecipada. Entendi. Tá? Não é ruim, então. Não é né? tão Não é punitivo. ruim. Não é tão punitivo, exatamente. E é uma decisão sua, você pode escolher fazer ou não. Tá? O sistema de alocação é como no Stone Age, então cada um vai alocando nos espaços do Fecha o tabuleiro. amiguinho. Fecha o amiguinho, tem o lance de fechar o amiguinho. E aqui no dirigível, conforme a gente vai construindo, a gente vai também trabalhando o controle de área. Tá? Então você tem um controle de área no dirigível. Então a gente vai construindo aqui o dirigível. E ver quem apoiou mais a construção dele, Quem tipo apoiou isso? mais, exatamente. Quando a gente passa por esses marcos aqui, a gente faz a verificação de quem apoiou mais, que aí vai estar aqui no tabuleiro. Um monte de componente aqui. Que está aqui nesse tabuleiro, ó, tem uma outra trilha
que aí aqui a gente vai ver quem está mais à frente na trilha de empenho, que está se empenhando mais para fazer o dirigível, que aí vai ganhar mais bônus. Quem está se empenhando menos vai perdendo pontos até o final do jogo. Isso a gente vai verificar 3 vezes ao longo do jogo, né? Então você tem um controle de área que vai te fazer ganhar mais pontos ou perder mais pontos, que vai te dar bônus aqui. Mas por que eu ajudaria menos? Porque você pode estar focado em outras trilhas de pontuação, tá? Porque o jogo ele tem algumas trilhas de pontuação. Eu não cheguei a falar, mas tem a parte das missões, né? Quem faz mais missões no jogo ganha mais pontos. Tá. Tem a parte de você desenvolver o plano de voo de fuga do dirigível. Quem faz mais ganha mais pontos. Tá. Tem a parte de quem faz mais parte do dirigível ganha mais pontos. Quem evolui mais na patente ganha mais pontos. Então são várias trilhas de pontuação dentro do jogo que você pode focar. E tem uma parte no jogo que, dentro da estratégia que você utiliza, que são os sectários, que eles vão mudar completamente a sua partida, né? Como você vai desenhar a sua partida em determinado... cada vez que você for jogar. Porque cada um deles te permite jogar diferente. Então, por exemplo, o expansor, você pode jogar com 6 cartas de recursos na mão. O expansor deixa você jogar com 8. Então, é um tipo de jogo que você vai acumulando para depois usar no final. Você pode jogar também com o operador, que ele permite que informação e influência sejam a mesma coisa. Então, tanto faz se você está adquirindo influência ou informação. Forte. Então, isso daqui você vai mudando ao longo do jogo. Toda vez que você joga, é uma possibilidade diferente de jogo, né? Então, esse daqui, por exemplo, o reutilizador, toda vez que você vai fazer uma ação para cumprir uma missão, cumprir ou construir aqui na baiuca uma parte do dirigível, ele tem um coringa. Então, você não precisa ter todas as cartas na mão. Ele vai lá e serve como coringa. Forte também. A ideia é que todos sejam fortes, assim, que Mas você ele consiga... tem... tá. Só pode usar uma vez também, né? Só vale Na rodada, isso. Tem esse daqui, por exemplo, que é o simpatizante, né? É uma sentinela que se simpatiza pelo movimento. Então, toda vez que alguém faz essa ação suspeita, inclusive você adquire uma carta náutica para evoluir no plano de voo. Carta náutica, ela dá bastante informação, ela avança aqui na pontuação de plano de voo. Então, a ideia é que todos os sectários sejam muito fortes e aí você vai traçando a sua estratégia jogo a jogo com o que tem de disponível. E você pode escolher qualquer um para jogar, né? Eles ficam aqui também disponíveis na baiuca, então você pode ou produzir o dirigível ou escolher um desses sectários para vir para o seu tabuleiro individual aqui, ó. Por exemplo, esses dois. Você tem espaço para 2 sectários. De cara, você já começa com esse liberado. Quando você chega na patente 3, você libera para o segundo. Então, o jogo, de uma maneira bem resumida, ele funciona dessa forma. Um jogo de alocação, que tem esse tema envolvido, uma construção do dirigível em que você tem um controle de área e várias trilhas de pontuação para você conseguir... Pareceu um pouco pesado, né? Ele é médio pesado. Médio pesado? Médio pesado. Tá. Ele parece ter muita regra, e de fato ele tem bastante regra, mas você joga na segunda rodada você já sacou o jogo e você já nem pergunta mais, você já entendeu o funcionamento dele. Porque ele é feito em etapas, então ele é muito simples. Cada alocação faz determinada coisa e você resolve aquilo que ela permite. Você coloca seus jogos para seus alunos jogarem, eles te dão Cara, feedback? eles testam. Gente, tem um exemplo de jogo muito bom aqui pra vocês conhecerem. Pelo contrário. Eu falo, Vou agora... ensinar agora como é que faz. Olha, ó. inclusive agora quem é hora comprar... da vingança. É a hora da vingança. Que é aí que eles vão malhar, entendeu? Boa. Porque toda hora eu vou bugar o jogo deles. E é aqui que eles vão bugar o meu. Ah, muito bom. Mas o bom criador, ele quer isso, né? contra um, né? O bom criador, ele quer isso, né? Que você acha, meu Exatamente, Deus, né? exatamente. É como eu falei, assim, esse jogo só tá chegando no ponto que ele tá por conta de feedback. São 25 anos trabalhando nesse jogo. Comecei com 15 anos de idade. Em que ponto que ele tá? Olha, os últimos testes que eu fiz me deixaram satisfeitos ao ponto de falar, pronto, Tá isso. fechado. Que é a parte do balanceamento que faltava. Então, tinha algumas questões, ao meu ver, tinham algumas linhas de pontuação mais fáceis do que outra. Agora, eu acredito que eu tenho equilibrado pelos últimos testes que eu fiz. Então, em termos de balanceamento, a mecânica está pronta, o balanceamento chegou lá, e agora é trabalhar a arte e... Procurar editora. Entendi. Procurar editora. Financiamento coletivo. Ou financiamento coletivo. Né? Então, assim, na verdade... Para os dois estão na mesma pegada. Esse aqui ainda tem algumas coisas que eu preciso, por feedbacks também,
eu preciso fazer algumas mudanças nele que são importantes para ele funcionar para determinado perfil de jogador. Porque esse jogo aqui, ele tem uma parte que lembra um pouco o RPG, porque você tem que interpretar um personagem. E não é muito o tipo de jogo que a galera curte. Não é. Então, eu preciso tirar demais. Então, e tem gente que não tem toda essa desenvoltura, se sente à vontade para fazer Eu isso. tenho e não gosto de jogar jogo assim. Eu trabalho com isso e quando tem jogo assim eu falo, não, preguiça, dá uma preguiça. Tá aí. Então, é isso que eu preciso trabalhar. Então, ou eu foco no público que é um público de RPG, ou eu foco no público de party games sem essa parte. Que é conhecer seu público, né? Foi o que a gente estava falando. Exatamente. Então, ele... mais dinheiro. E focar no que você fizer o estudo te der mais dinheiro, né? Seu safado. Então é basicamente isso. Galera, a gente conversou aqui com Aaron Palo. Muito obrigado pela presença, Aaron. Foi um prazer. Bate-papo aqui sobre tudo, né? Tudo que envolve criação de... Você já pode criar seu jogo agora. Você tem Abre aí o chat GPT. Só uma pergunta, vocês usam Unreal para fazer os jogos? O que Unity. Unity, Unreal ou Unity. Nossa, Muito bem. Cara, pode fazer tudo. Mas daqui a pouco vai usar só o chat GPT. Relaxa, que não vai precisar de mais nada. Quer deixar um último recado? Divulgação de rede social? Pra essa câmera aqui, ó. O meu Instagram é @aronpalo, ARONPALO. E tem o Instagram do Exodus Máquina, que é @exodusmáquina_BG. Tá na tela aí. Que eu vou contando um pouco no Exodus, ali no perfil do Exodus Máquina, muito desse processo. Então, o que saiu, o que entrou, de acordo com os eventos que ele foi participando, os feedbacks que ele foi recebendo. Então, dá para acompanhar esse processo, como ele aconteceu. É quase como um GDD, que a gente fala, né? Eu tentei transformar o Instagram mais ou menos nisso. Não fui tão feliz assim, mas acho que dá para ter uma ideia ali. Muito bom, muito bom. Galera, esse foi o nosso programa de hoje. Muito obrigado por todos vocês que estarem aí. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, certo? Vocês podem ir lá no Instagram e procurar @contrapartida. Lá tem nossa agenda, nossos convidados que já passaram. Você pode mandar mensagem pra gente, olha, sugerindo convidados e temas. E já que você já está no Instagram, sigam a gente nos nossos perfis pessoais, @Osmar Campbell aqui embaixo, @Fabiano Cabreira, muito conteúdo divertido. E sigam também, por que não, o Pé de Pano Produções, onde você pode gravar os seus episódios de o que quer que você queira gravar. Catito faz orçamento. Tem limite, a inteligência artificial do Catito. Eu não uso o chat GPT. Não usa o chat GPT para escolher os melhores ângulos para suas filmagens. Estamos também no Spotify, procura lá, canal Contrapartida, e tem acesso aos nossos episódios por lá. E não esqueça de qualificar a gente 5 estrelas. Boa. Você está no YouTube agora, curta, compartilhe, deixe seu comentário aí. Ajuda muito no engajamento para manter o nosso canal vivo. E obrigado também a empresas, apoiadoras e patrocinadoras do canal. Editoras Copag, Bestmark, Fanbox, New Order Editora, Corb Toys e o portal Ludopedia. Muito obrigado, galerinha, que apoia a gente. Tamo junto. Esse foi o programa de hoje. Não esqueça que tem programas inéditos toda segunda, quarta e sexta às 8 da noite. Lembrando que às quartas é live. Beleza, pessoal? Boa. Obrigado. Valeu, Aaron. Valeu, obrigadão, gente. Valeu, até mais. Beijo.